Eu quero contar para vocês um fato muito legal assim que aconteceu. No IBDFAN, eu tive contato com os maiores juristas do país, doutrinadores que eu admirava, que eu tinha livros, que os professores comentavam em sala de aula. Eu os conheci pessoalmente em um dos eventos que foi o Congresso Gaúcho em Alto Mar. Nós fomos entre 50 participantes, parte deles palestrantes e outra parte ouvintes. Eu levei a minha família e fomos de navio de Santos a Porto Seguro, e todos os dias pela manhã era o evento, né? Aconteciam palestras. E eu tive a oportunidade, em uma das palestras, de ser quem apresentou o palestrante. Foi nada mais, nada menos do que Zeno Veloso. Tempos depois, o Dr. Zeno veio a falecer na Covid. Foi uma perda irreparável para o direito das famílias no Brasil. Eu até me emociono porque ele foi cedo demais, mas Deus quis assim. Porém, ele deixou essas histórias que, com certeza, para muitos e muitos profissionais também tem histórias lindas para contar, vindas dele. Então, eu, durante 6 anos, estive à frente do núcleo do IBDFAN. Eu fiquei mais um tempo naquele local, mas teve uma situação que modificou toda a minha visão em relação ao atendimento das famílias, né, especialmente das mulheres. Eu atendi um casal que estava num processo de divórcio. Eu os atendi, ouvi-los, e a mulher começou a chorar copiosamente. Terminamos a consulta, eu abri a porta do escritório e eles saíram e estavam na rua. E eu pensei, não é possível acolher as pessoas, os clientes, nestas situações, expondo eles à rua assim que saírem do meu escritório. E foi então que eu decidi que eu ia mudar, que eu ia sair daquele lugar, embora fosse muito bem localizado, eu queria sair de lá. E lá tinha uma característica, era uma recepção, aí abria uma porta, entrava, não tinha janelas lá. Ou seja, eu nunca via se estava sol, se estava chuva, se estava claro, se estava escuro. Eu ficava lá dentro e eu disse para mim mesma, eu vou sair daqui e vou para um lugar muito iluminado. Eis que iniciaram uma obra numa esquina e aquele prédio foi crescendo, crescendo, crescendo. E um belo dia, era bem perto da onde eu tinha o escritório. O fórum da cidade ficava aqui, o prédio aqui e o meu outro escritório aqui. E eu, um belo dia, olhei para lá e vi todo envidraçado, vidros verdes. E eu não tive dúvidas, ali vai ser meu escritório. Aí comecei a pesquisar de quem era, enfim, e descobri que era de um colega. O prédio estava sendo construído por um advogado. E um belo dia eu encontrei no fórum e questionei ele acerca da locação, né, de quando estaria disponível e tudo mais. E aí ele me disse, olha, doutora, eu vou sim locar, é um prédio comercial, mas vai ser locação por andar. São cerca de 250 metros cada sala. Aí eu pensei, lascou, não vou conseguir. Não tinha a menor condição de assumir um aluguel naquele valor, que nem perguntei quanto seria. Mas eu pensei, vai ser lá, vai ter que ser lá, não sei como, mas vai ter que ser lá. E outro dia encontrei esse colega e ele disse, doutora, eu fiz uma divisória e agora as salas são menores, se a senhora se interessar. E, nossa, não tive dúvidas. Eu saí do fórum e entrei naquele prédio e fui andar por andar. E quando chegou no 5º andar, abri o elevador e era uma sala ampla, toda envidraçada, com 2 banheiros só. O restante não tinha nada. Eu fui entrando, não tinha nem a porta ainda, assim, estava aberto. Eu fui entrando e caminhando e eu falei, é aqui. Era uma vista linda. Do lado de cima para o centro da cidade, para o fórum, para as árvores na avenida. Tinham flores amarelas, um mar de flores amarelas. E para o lado de baixo, o horizonte, o clube da cidade e uma igreja.
E eu falei, vai ser aqui, de qualquer jeito vai ser aqui o meu escritório. E aí eu fui correndo de lá pro escritório desse colega, que ainda estava em outro prédio, e disse para ele, eu quero locar aquela sala, quero saber quanto que é o aluguel. E resumindo a história, ele me ajudou, ele me disse que eu poderia sublocar se eu quisesse, e foi o que eu fiz. Eu contratei a melhor arquiteta da cidade, fiz o escritório como eu queria. Eu consegui conectar com 4 psicólogas e sublocava para elas uma sala que era a que dava vista para o horizonte. E dessa maneira eu consegui ter o meu escritório naquele prédio, naquele lugar lindo, porque eu sentia que eu tinha que ter um lugar agradável para trabalhar e especialmente um lugar de acolhimento para as minhas clientes. Eu lembro com alegria, eu acordava às 6 da manhã e eu ia para o escritório e eu agradecia por estar lá e ao mesmo tempo me afligia porque as contas vinham e os clientes não vinham na mesma proporção. Eu vendi o carro que eu tinha, comprei um carro de menor valor, eu tinha um dinheiro que eu havia recebido em causas eu tinha guardado, eu usei todo ele e faltou. Eu fiz um financiamento à época Construcard na Caixa Econômica Federal para conseguir pagar aquele investimento que eu estava fazendo dentro de um imóvel que não me pertencia, mas que eu sabia que lá eu teria muitas surpresas boas. E foi o que aconteceu.